Estamos de volta aqui no CNN Novo Dia para falar sobre ruídos nesse momento no governo. O economista Márcio Postman foi confirmado pelo governo federal para a presidência do IBGE. Você confere a notícia completa no nosso site, cnnbrasil.com.br. Lá tem um perfil do indicado para ocupar a presidência do IBGE. Já destaco aqui alguns pontos. O Márcio Postman, ele tem o apoio do PT, mas enfrentou resistência numa ala do governo. Quando a gente fala de uma ala do governo, ala econômica, ministros da Fazenda, o Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, a Simone Tebet. O economista ele foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, entre 2007 e 2012. Mais recentemente, presidiu a Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT e ao Instituto Lula. De acordo com a apuração da Tainá Falcão, essa escolha foi comunicada por Lula durante uma reunião que ele teve com a Simone Tebet na segunda-feira. A CNN apurou que a indicação partiu de Paulo Okamoto, que é amigo pessoal do presidente Lula. Gustavo Uribe. Postman, então, na presidência do IBGE. Como é que estão os humores nesta quinta-feira pela manhã? Essa resistência já diminuiu e até Uribe distinguir até que ponto é a resistência pessoal ao nome dele e até que ponto é uma resistência do Ministério do Planejamento na composição ali de sua equipe, pelo perfil dos integrantes nesse momento do Ministério do Planejamento, numa comparação com o perfil de Postman. Os humores seguem péssimos, uma torta de climão aqui na esplanada dos ministérios, porque havia uma intenção de que esse anúncio, mesmo que fosse feito no final do ano, depois dos anúncios do censo feito pelo IBGE. A grande questão neste momento é que Luiz Inácio Lula da Silva decidiu, então, dar um aceno a Simone Tebet. Simone Tebet queria um nome mais liberal, um nome mais afinado a ela, até para dar um pouco mais de credibilidade junto ao mercado financeiro. Luiz Inácio Lula da Silva tem Márcio Postman, um companheiro de longa data. Ele foi presidente da Fundação Perseu Abramo, que é a fundação de pensamento do PT, foi presidente do Instituto Lula e é um nome desenvolvimentista. Por isso que ele era tão afinado no período de Dilma Rousseff. A questão é que Lula, inicialmente, tinha feito uma combinação com Simone Tebet de fazer esse anúncio publicamente só depois. Mas aí ontem veio o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, e confirmou o nome de Márcio Postman. Há algumas avaliações sendo feitas na esplanada dos ministérios. Uma delas, Lula quis dar um sinal a Simone Tebet, um sinal de que ele quem manda. Ela pode até sugerir uma posição contrária, mas é ele quem toma as decisões. Segundo, há também um aceno feito por Lula a Simone Tebet, isso é avaliado no Congresso Nacional, de que ele precisava dela como uma espécie de âncora junto ao liberalismo. Ela era uma espécie de carta de crédito, de confiança do novo governo, já que fazia parte daquela frente ampla, mas que Fernando Haddad ocupou esse lugar. A avaliação é que hoje Fernando Haddad já é essa âncora. Então que Lula não precisa de Simone Tebet. É até interessante perceber a relação, porque Simone Tebet, quando assumiu o cargo, ela até queria um outro ministério que tivesse um pouco mais de dividendos eleitorais, que tivesse, por exemplo, o Bolsa Família, o desenvolvimento social, ou que tivesse uma imagem positiva para ela, para o futuro político dela. Ficou com o Ministério do Planejamento, que não é um ministério com muitos dividendos eleitorais e que sempre fica à sombra do ministro da Fazenda, justamente porque o único objetivo central é fazer o orçamento da União. Há já, depois desse episódio, alguns petistas, ministros, dizendo que seria até bom que Simone Tebet saísse do governo para que o Ministério do Planejamento fosse oferecido por bloco do Centrão. Eu fui até o grupo de Simone Tebet entender, Carol, ela sai ou fica no governo? Me disseram que ela fica, porque ela fez uma aposta. Ela decidiu apoiar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Sair agora para tentar recuperar um pouco uma imagem de independência de uma oposição fica muito difícil. Além disso, o MDB hoje já tinha uma fila de candidaturas. E hoje já me disseram dentro do partido que o nome favorito para 2026, seja como cabeça de chapa ou seja como candidato a vice-presidente, é Helder Barbalho, o governador do Pará. Então, Simone Tebet saindo, perde os holofotes, ficando, se vincula a Lula. Então, uma avaliação que, para ela, neste momento, já que ela colocou o capital político dela à prova, seria ficar no governo, como me disse em termos mais claros um assessor de Simone Tebet, engolir sapo, e aí 2026, eventualmente, ela pode ser candidata a senadora pelo Mato Grosso do Sul ou até governadora do Mato Grosso do Sul.
mas que o cenário é diferente de quando ela entrou no governo. Ela entrou com um capital político muito grande, como aquela que ficou em terceiro na disputa presidencial, e ele caiu bastante quando ela decidiu se vincular ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, porque ela ficou à sombra de Fernando Haddad e também de Lula. É bastidor que Gustavo Uribe traz pra gente. Uribe, daqui a pouquinho traz muito mais aqui, ainda nessa edição. Até já, Uribe.